Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas, instrutor da empresa TS Cursos, e hoje nós vamos estar falando sobre CIPA. Falamos sobre algumas alterações, algumas mudanças na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Este é o título da norma que se permanece até o dia 19 de março do ano de 2023. Nós tivemos algumas alterações recentes e nós vamos estar falando sobre elas. Uma das alterações que nós tivemos aconteceu dia 7 de outubro de 2021, que entrou em vigor dia 3 de janeiro de 2022. Essa é uma das alterações bem importantes, foram bastante coisas modificadas, nós vamos estar falando sobre elas. E dia 20 de dezembro de 2022 também teve alteração bem importante, que entra dia 20 de março de 2023, que altera até mesmo o título da NR. O título da NR muda para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Uma coisa que modifica a partir do 20/3 de 2023. Algumas coisas que são importantes vão ser citadas nesse vídeo. Bom, a questão do dimensionamento. Agora o dimensionamento é conforme a tabela ainda, porém baseado no grau de risco. Antes nós pegávamos o KNAI e olhávamos aquele código e iríamos pelo código para se basear pela quantidade, pelo dimensionamento dos cipeiros. Hoje nós vamos diretamente pelo grau de risco. Fica muito mais fácil, ficou muito mais objetivo, é uma mudança importante e com certeza facilitou essa mudança propriamente para o dimensionamento. Outra mudança importante foi em relação à carga horária dos treinamentos propriamente. A possibilidade de ser feito um treinamento completamente AD, como o treinamento de grau de risco 1, de 8 horas, treinamentos de grau de risco 2, 12 horas, grau de risco 3, 16 horas e grau de risco 4, 20 horas, podendo ser alguma parte em AD, uma possibilidade. No caso de grau de risco 4 e grau de risco 3, o treinamento precisa ser obrigatoriamente pelo menos 8 horas presenciais. Já no caso de grau de risco 2, pelo menos 4 horas. Ainda sobre o treinamento, validade propriamente de 2 anos. Uma questão que modificou e é bem interessante, né? Porque nós sabemos que nós podemos participar de 2 mandatos consecutivos. E justamente, tu fica um mandato, vai se candidatar, participar do próximo mandato e não vai precisar refazer propriamente esse treinamento. E a partir do próximo, você já teria que ficar afastado pelo menos um mandato e renova o treinamento ainda no próximo, se acabar participando. Essa modificação foi bem interessante e foi pensando basicamente nisso. Eu participo do treinamento, participo do meu mandato, vou me recandidatar, participar novamente, se possível, com o mesmo treinamento ainda. Depois eu fico 1 ano fora e posso participar novamente, refazendo o treinamento, porque já excedeu o prazo. A outra questão, a exclusão de AIDS do conteúdo programático. E aí a adição de pessoas portadoras de deficiências e até mesmo o retorno de afastamento, uma coisa que foi adicionada. Ainda sobre essa questão de modificação, e essa modificação vai para 20/3 de 23, ou seja, 20 de março de 2023, lembrando que nós estamos gravando esse vídeo no dia 7, no item 5.3, falando sobre atribuições, diz o seguinte: incluir temas referentes à prevenção e combate ao assédio sexual e a outras formas de violência no trabalho nas suas atividades e práticas. Então foi uma adição que nós tivemos aí na legislação e a partir do dia 20 de março de 2023. Outra questão bem importante, outra modificação bem importante que nós tivemos aí e bem recente, tá? Isso aí vai entrar ainda, tá? Questões das reuniões propriamente, grau de risco 1 e grau de risco 2, agora podendo ser feito a cada 2 meses. Essa modificação já é a da mais antiga que nós havíamos comentado. Grau de risco 3 e grau de risco 4 mensalmente, né, de acordo propriamente com o nosso calendário de reuniões. Mas propriamente isso aqui ajuda, né? Se nós formos pensar na dificuldade que temos muitas vezes de reunir esse pessoal para participar das reuniões, isso ajuda. E a outra questão que vai ser ajudada em relação à reunião, as reuniões da CIPA estão desobrigadas a serem presenciais, ou seja, ocorrer por um meio remoto, até mesmo de um membro não poder comparecer numa reunião,
participar por meio remoto, isso facilitou um pouco também, né? Então, se for pensar por esse lado, o lado da logística de reunir todo esse pessoal dentro da empresa facilitou bastante. Pessoal do SESMIT, tá? Pessoal do SESMIT dispensado de treinamento, né? Ou seja, o pessoal que já é qualificado propriamente na área estão dispensados de treinamento. A ata de instalação e posse não precisa mais ser designada ao secretário. Qualquer membro em comum acordo poderá fazer, ou seja, nós vamos nos reunir com a CIPA, o presidente vai decidir quem vai ficar responsável propriamente pela ata. Não precisa mais ser designado o secretário. E sim, este mês é o Pedrinho, no próximo mês é o Joãozinho, e eles vão estar fazendo. Ou não, pode ser feito realmente todo mês o Pedro, todo mês o João, mas isso vai ser propriamente dito pelo presidente, isso vai ser em comum acordo propriamente, né? Que eu sempre digo, né, aquela pessoa que é mais organizada propriamente, ela tem esse cuidado maior para estar fazendo esse papel de secretário. Isso é muito importante, organização acima de tudo, principalmente com a ata, né, gente? Outra questão muito importante que o pessoal talvez vai gostar, inclusive, é o processo eleitoral. Regra dos 50% mais um, tá? Precisávamos disso antes, da regrinha de 50% mais um. Votação vai para o segundo dia. Se não atingir 1/3 dos votantes no segundo dia, ela irá para o terceiro dia. E a votação é encerrada com os votantes atuais. Ou seja, talvez nem vai bater esse 50%. Antes nós precisávamos aí de 50% mais um. Agora caiu essa regra. Então ela vai para o segundo dia. Se não atingir 1/3 propriamente dos votantes no segundo dia, aí ela se encaminha para o terceiro e é encerrada com os votantes atuais. Ou seja, 3 dias. Não tem propriamente um cancelamento, não tem propriamente uma revotação para acontecer. Então ela vai durar 3 dias basicamente. Facilitou também o processo eleitoral, ele acaba durando 3 dias, independentemente se vai ter os 50% mais um ou não. Ou seja, aí trouxe uma facilidade propriamente dentro do processo eleitoral, tá? A diminuição de burocracia, talvez, isso vai ajudar bastante, né? Essas foram algumas mudanças propriamente que nós tivemos dentro da NR5 nos últimos anos. Separei aqui as mais interessantes, podemos ter mais ainda porque nós temos mais mudanças. E se tiver alguma dúvida, deixa teu comentário, tá bom? Abraço!